Pela sua própria vontade, Deus fez com que nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Queridos irmãos e irmãs, queridas comunidades, queridas paróquias da União Paroquial de Joinville, saúdo e acolho cada uma de vocês com esta bonita palavra que nos serve de lema para este dia. Sim, Deus nos deu a vida, Deus nos acolhe como criaturas especiais na sua presença. E nesta manhã, Deus acolhe a mim e acolhe a você, a todos aqueles que, em gratidão, querem prestar culto a Deus e ouvir a sua palavra. Nesta manhã, nós transmitimos o nosso culto aqui da Paróquia Martin Luther, uma das paróquias que integra a União Paroquial Comunidade Evangélica de Joinville. É com alegria que podemos ter este tempo de comunhão, de entrarmos na sua casa, de fazermos parte da sua vida e transmitir a palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos aqui reunidos em nome do Trino Deus, que é Pai, nosso Criador, Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, e Deus Espírito Santo, nosso Consolador. Amém. A Deus sejam dadas toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isto queremos entoar a primeira canção em nome do Pai. Se você quiser cantar conosco, cante conosco esta canção. O rei Davi ora assim: Ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Convido a você, querido irmão, querida irmã, a orar comigo, a confessarmos diante de Deus os nossos pecados. Assim como estamos, silenciemos para a oração. Deus amado e querido Pai Celeste, Tu nos conheces melhor do que nós nos conhecemos a nós mesmos. Por isto, em humildade, chegamos na Tua presença para confessar-te que nós pecamos em pensamentos, em palavras e ações. Muitas vezes desistimos de cumprir a Tua vontade diante do menor obstáculo, diante da menor dificuldade. Muitas vezes ouvimos a Tua palavra, mas temos dificuldade para concretizá-la, para aplicá-la em nossa vida, e assim a nossa vontade muitas vezes é contrária à Tua, e a Tua vontade que conhecemos por meio das Escrituras nós não conseguimos fazer. Olha para cada um de nós, Deus amado, e perdoa-nos, concede-nos a graça da Tua misericórdia, renova o Teu perdão, coloca dentro de nós o Teu Espírito Santo e dá-nos um coração humilde para que possamos reconhecer onde falhamos e de tudo isto nos arrepender para assim recebermos o Teu perdão. Pedimos e agradecemos por Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. O profeta Jeremias anuncia um novo tempo
Um tempo em que Deus estará com o seu povo. Através do profeta, Deus diz assim: esta é a aliança que farei com o meu povo depois daquele dia, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Louvado seja Deus que cumpriu esta promessa por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que nós, perdoados desta forma por Deus, possamos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Amém. Louvemos a Deus por sua bondade, que vem sobre nós também neste dia, cantando a canção Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Queremos ouvir a palavra do Evangelho previsto para este domingo, do Evangelho de Mateus, capítulo 22, os versículos 15 até 22. Eu passo a fazer a leitura, a pergunta sobre os impostos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e Jesus perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda, a face gravada nesta moeda? E eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isto, então deixaram Jesus e foram embora. Até aqui esta interessante passagem das Escrituras, conforme o evangelista Mateus, capítulo 22, versos 15 a 22. Em preparação à leitura da epístola e à pregação desta manhã, nós queremos entoar agora a canção Graças Dou por Esta Vida. Pelas
Queridos irmãos e irmãs, na sua primeira carta aos cristãos tessalonicenses, o apóstolo Paulo recomendou o seguinte: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. E nas suas cartas são frequentes os conselhos que o apóstolo Paulo dá sobre a oração contínua, ou seja, ele recomenda que a comunidade, que a igreja, que os cristãos orem uns pelos outros continuamente, assiduamente. Mas é importante destacar que o apóstolo Paulo não apenas aconselhou isto, não apenas recomendou isto para as igrejas a quem ele escreve suas cartas, mas ele mesmo fazia isto. Paulo orava, Paulo intercedia, Paulo agradecia diante de Deus pelas comunidades por ele fundadas. Podemos ver isto em várias de suas cartas, por exemplo, Romanos capítulo 1, verso 10, Filipenses capítulo 1, verso 3, ou também na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 3. O texto previsto pela igreja para a pregação deste domingo fala exatamente sobre isto. E ele traz ensinos muito importantes sobre os quais eu gostaria de meditar. E eu convido você a acompanhar. Primeiro, vamos ler então 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 1 até 10. Eu passo a ler nesta tradução da Bíblia da linguagem de hoje. Eu, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo, que a paz e a graça de Deus estejam com vocês. A fé e a vida dos cristãos tessalonicenses. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês, e vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu, esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Querida comunidade, queridos irmãos e irmãs, existem muitas coisas pelas quais nós podemos dar graças a Deus. Pelo que você gostaria de agradecer nesta manhã? Podemos agradecer pela nossa família, podemos agradecer pela nossa vida, podemos agradecer pelos nossos amigos, pelo trabalho que temos, pela nossa comunidade e assim por diante. Podemos agradecer a Deus pela comunhão que podemos ter com irmãos e irmãs,
pelo engajamento de membros na vida comunitária, pela disposição de pessoas que doam seu tempo para servir na igreja. Podemos dar graças a Deus pela sua palavra que nos orienta na vivência da fé e nos anima a enfrentarmos também os problemas e as dificuldades que fazem parte da nossa vida. Pelo que Paulo agradece. É a pergunta que podemos fazer a partir do texto que nós ouvimos. E eu lembro então de novo o verso 2, Paulo diz assim: nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Vejam, queridos amigos, o que Paulo aqui escreve. Paulo ora pelos cristãos tessalonicenses, ele agradece a Deus por aquela comunidade e ele também intercede por aquela igreja. E qual é o motivo de gratidão do apóstolo quando ele lembra daquela comunidade? Então lemos no verso seguinte, o verso 3, pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. Querida comunidade, para entendermos melhor este texto sobre o qual aqui meditamos, precisamos saber um pouquinho sobre a história daquela comunidade de Tessalônica. A comunidade dos Tessalonicenses tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Vocês podem ler isto em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos 36 até o capítulo 18. Mas Paulo e seus colaboradores, Silas, algumas vezes também chamado de Silvano, além de Timóteo, ficaram pouco tempo nesta cidade de Tessalônica, porque foram perseguidos por um grupo de judeus que se opunha ao Evangelho. Assim podemos ler no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Esta é um pouco a realidade dentro da qual vive a comunidade. Além disso, agora a cidade de Tessalônica era uma cidade portuária grande, era uma rota de comércio importante do Império Romano e um ponto de partida e de chegada de muitos navegantes. Assim, a cidade era formada por muitos povos. Havia ali diversas culturas e uma religiosidade multiplural, uma religiosidade diversa. Num contexto urbano tão diversificado, havia o risco de aquela pequena comunidade fracassar logo e se desviar do Evangelho que haviam acolhido com tanta alegria, uma vez que Paulo teve que fugir da cidade. Por isso, depois de algum tempo, Paulo enviou Timóteo, seu colaborador, àquela comunidade, a fim de ver como aqueles cristãos recém-convertidos, recém-chegados à fé, estavam na sua vivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Timóteo traz de volta as notícias, e as notícias que Paulo recebe de Timóteo foram muito animadoras. E então Paulo escreve esta carta, na qual ele começa dando graças a Deus por aquela igreja, pela firmeza de fé daqueles cristãos que continuam tão apegados à palavra de Deus. E então estamos no verso 3 que nós lemos, que nos dá um resumo do que chama a atenção do apóstolo Paulo e que é para ele o seu motivo de gratidão por aquela igreja. E aqui temos alguns desafios importantes que eu quero destacar. Acompanhe comigo. Primeiro, vocês puseram em prática a sua fé, diz o apóstolo.
A tradução de Almeida diz assim: a operosidade da vossa fé. Sim, queridos irmãos e irmãs, aqueles cristãos, aquela igreja entendeu algo que para muitos até os dias atuais não está muito claro. Ou seja, que a fé em Jesus Cristo não é algo apenas dos nossos pensamentos, não é algo só de nossos sentimentos, de nossas sensações. Muitas vezes a Bíblia fala sobre este assunto e nós temos vários textos nas Escrituras que apontam para a necessidade da fé se transformar em ações, a fé se concretizar em atitudes no cotidiano de nossos relacionamentos, a fé se demonstrar em amor, no amor que temos de uns para com os outros. Um segundo aspecto importante que aparece no nosso texto: o amor de vocês os fez trabalhar tanto. Paulo ficou sabendo, e isto é seu motivo de gratidão por aquela igreja e por aqueles cristãos, como eles puseram em prática, puseram a serviço do Senhor, motivados pelo seu amor a Cristo. O amor cristão, queridos irmãos e irmãs, é exatamente isto. É amor abnegado, que aprende a olhar para as necessidades do outro e se coloca a seu dispor para ajudar no que for preciso. Ou seja, a fé se concretiza no amor. A fé se concretiza no serviço ao próximo. E isto, estes cristãos de Tessalônica tinham entendido muito bem. E o terceiro aspecto que ainda precisamos lembrar: a esperança que vocês têm no Senhor Jesus Cristo é destacada pelo apóstolo Paulo. Lembram um pouquinho do contexto no qual vive aquela igreja que eu mencionei no início? É uma comunidade pequena, no meio de uma cidade enorme, com distintas culturas, com uma religiosidade diversa e ainda por cima está sofrendo de oposição de pessoas que são contrárias ao Evangelho que aqueles cristãos acolheram com tanta alegria. Mas agora, diz Paulo, esta igreja, estes cristãos estão firmes na sua fé. Eles estão firmes na sua esperança pela volta de Cristo. Vejam bem, queridos irmãos, a fé, a esperança e o amor, esta chamada tríade básica da vida cristã, aqui é destacada como sendo algo bem real na vida daqueles cristãos que tinham sido uma preocupação para o apóstolo Paulo. As obras realizadas demonstravam sua firmeza na fé, apesar das tribulações, apesar das perseguições que enfrentavam, as quais já mencionei no início. Ou seja, o seu amor abnegado era evidenciado pelo fato de sofrerem por causa do seu testemunho. E a sua esperança era firme, pois mesmo sofrendo por causa de Cristo, eles não abandonaram, não negaram a sua fé. E assim, aquela comunidade, diz o nosso texto na sequência, se tornou um modelo, se tornou um exemplo. As notícias correram pela região da Macedônia, diz o texto, pela região da Acaia. Queridos irmãos e irmãs, nós também somos comunidade fundada sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a igreja não está edificada, a sua comunidade não está edificada sobre a palavra do pastor, do presidente da comunidade, a palavra de um presbítero ou presbítera. A igreja tem como fundamento a palavra de Deus que quando acolhida em nossa vida desta forma, como o fizeram os cristãos de Tessalônica, é palavra que não fica inoperante em nossas vidas. Por isso é importante, queridos irmãos e irmãs, nesta manhã, olhando para este texto, agora segurarmos para nós. Nós temos a mesma fé que os cristãos de Tessalônica têm.
Nós temos a mesma esperança que aquela igreja tem. E nós confessamos a fé no mesmo Cristo que aquela igreja aceitou. A partir disso, olhando para o testemunho dos cristãos tessalonicenses, vem agora a pergunta: qual é o nosso testemunho? Qual tem sido o seu testemunho? Como a tua fé se concretiza? Como a tua esperança se realiza em ações, em atitudes no cotidiano de nossa vida? Nossas comunidades receberiam uma palavra como esta do apóstolo Paulo? Pelo que você tem agradecido a Deus? E mais ainda, olhando o nosso texto, você tem agradecido a Deus pela sua comunidade, pela sua igreja? E pelo que você gostaria de orar e interceder quando olha para a tua igreja? Qual tem sido a nossa relação, a tua relação com a vida comunitária? Que o bondoso Deus queira dar e renovar sobre nós o seu Espírito Santo, para que possamos acolher e meditar, refletir sobre esta bela palavra deste domingo, e que Deus possa fazer com que esta palavra produza em nós os frutos que Ele espera que assim seja. Amém. Ele é o Deus que fez a terra, todos os céus e mares, sol e entardecer. É o Deus que do pó fez o homem e neste universo tem todo o poder. Eu sei que é dele a força que abre os mares, que estremece os montes, que detém o sol, que incendeia, faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz amar. Ele é o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda a eternidade, Ele é o Senhor, é soberano. Umas voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar. Este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos, como uma palavra faz calar o mar. Ele é o Deus que faz da água vinho, e seu poder os mortos pode levantar. Ele é que faz que os cegos tenham vista, faz que os aleijados possam sim andar. Vidas velhas transformando em novas, e toda ansiedade pode libertar. Ele é a luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte, por sua cruz me deu vitória. Umas voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Eu convido para orarmos, e nós queremos desta forma encerrar então a nossa celebração nesta manhã. Eu gostaria de, na minha prece, agradecer também e interceder, como nós ouvimos também na pregação, a partir do apóstolo Paulo. Gostaria de orar também por vocês. Oremos assim como estamos. Amado Deus e misericordioso Pai Celestial, a Ti agradecemos por nos acolheres na Tua presença, nos presenteares com o Evangelho da salvação. Confiantes na Tua misericórdia, trazemos diante de Ti as nossas preces e a nossa intercessão. Pedimos pela Igreja em todo o mundo, para que como cristãos possamos permanecer na fé, na esperança e no amor, e assim sermos testemunhas da paz e da salvação que nos deste por meio de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós Te pedimos, dá-nos ouvidos atentos para ouvirmos com atenção a Tua palavra. Dá-nos um coração humilde para que reconheçamos em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Dá-nos mãos dispostas a ajudar as pessoas que estão enfermas, enlutadas ou entristecidas. Dá-nos lábios que proferem palavras boas e amigáveis, que ajudam a construir relacionamentos de amor. Dá-nos pés que caminham em direção aos que estão afastados de tua comunhão, para que levemos sempre a mensagem da salvação. Que a tua paz, ó Deus, nos acompanhe e a tua bênção nos proteja, é o que pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em nome de quem oramos a prece que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tendo ouvido desta forma a palavra de Deus, encerramos nossa celebração. Foi um grande prazer, uma alegria, satisfação estar com vocês e nos despedimos pedindo pela bênção de Deus sobre todos nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te acompanhe, proteja e guarde em seu amor o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ainda cantamos uma última canção muito bonita, se quiserem acompanhar conosco a bênção que vem da Irlanda. Um ótimo domingo a todos vocês, uma abençoada semana. Cada uma de vocês se sinta guardada e guardado no amor de Deus. Amém.
Sei